Vai lá. É isso aí, meus irmãos. Amós, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 13, tá bom? Pessoal que nos acompanha pela internet, sejam bem-vindos também conosco nesse culto de adoração, nesse culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? É nele, por causa dele, que nós congregamos, que nós nos reunimos neste lugar, né? Se não fosse por ele, provavelmente nós não estaríamos aqui, né? Então é por causa de Cristo Jesus. Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Irmãos, é uma mensagem muito... Ela é simples, mas ao ponto que ela é simples, ela é tremendamente profunda e ela é tremendamente terrível. Terrível no sentido de espanto, né? Essa mensagem que nós vamos aprender hoje, tá bom? E é tremenda porque ela veio calhar justamente nessa época do ano, e aí vocês vão entender até o porquê também, nessa época do ano, Deus está nos trazendo essa palavra, né? Amós, capítulo 4, do versículo 1 até o 13. Irmãos, vocês acreditam que eu não coloquei aqui no Amós, irmãos? Pronto, mas a minha Bíblia ela já é adestrada, irmão. Eu falo o capítulo 4, ela já vai mudando assim, entendeu? Melhor do que no smartphone. Irmãos, do versículo 1 até o 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem atentamente a leitura. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Gravem isso aqui, irmãos. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filha de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, as vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Meus amados, essa é a palavra que o Senhor enviou pelo profeta Amós ao povo de Israel em Samaria. E o Senhor, ele leva o profeta, meu querido, e abre a boca do profeta,
e dá a ele uma palavra muito dura. Para o profeta liberar uma palavra muito dura. E eu quero colocar o contexto, irmão, do que estava acontecendo naquele tempo, para a gente traçar um paralelo com o que acontece hoje, para que a gente então tenha uma conclusão daquilo que Deus quer nos ensinar, porque como essa palavra veio há milênios atrás, nós precisamos transportar essa palavra para os nossos dias. Então, irmãos, a primeira coisa é o seguinte, o Senhor, ele começa o texto dirigindo essa palavra, e a coisa que me chama a atenção logo no começo é que ele se refere a vacas de Bazã. E aí você fala assim, pastor, por que Deus está dirigindo uma palavra ao seu povo e ele começa usando uma linguagem figurada falando das vacas de Bazã? As vacas de Bazã, irmão, eram um tipo de gado que ele era criado, meu querido, quase que como uma vaca de realeza. Ela era criada diferente do outro gado. Era um gado que ficava à parte, comendo, né, a comida, a alimentação dela era da melhor, para que ela pudesse então ter, né, uma condição melhor para produzir os melhores leites, para servir exatamente aos nobres, né, daquele lugar que criava a eles. Então, eram, vamos assim dizer, vacas nobres, vacas luxuosas que algumas daquelas pessoas poderosas daqueles dias tinham. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, ele dirige ao seu povo e ele fala das vacas de Bazã. Pastor, a quem Deus está dirigindo? Primeira coisa, irmão, Deus está dirigindo essa palavra dura às lideranças, ao rei, à rainha, né, ou às rainhas, dependendo do rei que estava naquela época, né, dirigindo aos nobres, dirigindo às autoridades, àqueles que detinham algum cargo de poder no meio do povo de Deus. Primeiramente aqui, irmão, não é para o povo. Primeiramente aqui, a palavra é para as lideranças, para aqueles que estavam à frente. E é interessante que Deus então usa a figura da vaca de Bazã. E ele continua dizendo, irmão, depois que ele fala da vaca de Bazã, ele fala assim, ó, o que vocês fazem? Vocês oprimem o pobre. Vocês vão lá e retiram tudo do pobre, e vocês comem e bebem aquilo que vocês tiram do pobre. Vocês oprimem o pobre para poder se alimentar, para poder se satisfazerem. Irmãos, o Senhor Deus está fazendo uma dura crítica ao povo, meu querido, aos líderes, né? Às lideranças, às autoridades. Por quê? Porque eles tiravam do povo, através de impostos, através de ordenanças, e eles pegavam esse dinheiro, esses impostos, essa riqueza, e eles davam a si mesmos uma vida nebabesca, meu querido. Uma vida de luxo, uma vida de alto padrão, coisa que o povo o quê? Não tinha, que o povo não vivia. O povo padecia, o povo continuava pobre, o povo continuava oprimido, mas as lideranças estavam em berço esplêndido, no mais alto luxo, irmão, na maior riqueza, à custa dos pobres que eles oprimiam, meu querido. Estão compreendendo isso aqui? E Deus está liberando essa palavra. E aí Deus, irmãos, fala uma coisa interessante. Deus fala no texto aqui que eles, fazendo isso, oprimiram o pobre, sabe, vivendo uma vida de luxo às custas do pobre, contudo, eles ainda mantinham uma religião. Eles ainda mantinham culto a Deus. Deus falou assim, olha, e vocês continuam subindo a Gilgal, vocês continuam vindo a Bet-Aven, vocês continuam vindo nos lugares prestando culto, dizendo que é culto a mim. De 3 em 3 dias vocês trazem dízimos. Vocês de tempo em tempo trazem sacrifício, porque disso vocês gostam. Irmão, olha o que Deus falou, disso vocês gostam. Depois eu vou voltar nesse ponto aqui, tá? Ele falou assim, ó, vocês fazem esses rituais, porque isso agrada a quem? A vocês mesmos. Para vocês sentirem um desencargo de consciência, para parecer que está tudo bem espiritualmente, para dizer que vocês estão bem com Deus, vocês apresentam esse sacrifício, esses dízimos de 3 em 3 dias, mas continuam oprimindo o pobre e tendo uma vida nebabesca, meu querido. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? E aí Deus fala assim para essas pessoas, se preparem. Porque eu tentei de várias maneiras abrir os olhos de vocês para que vocês deixassem essa prática horrível, para que vocês deixassem de oprimir o pobre, para que vocês deixassem de viver essa ostentação. Eu fechei os céus para não vir chuva, eu derramei chuva num lugar e sequei no outro, sabe? Eu permiti que o exército de vocês, em guerras, perdesse em batalha, os cadáveres vocês tiveram que enterrar. Ou seja, eu criei várias situações para chocar vocês,
Para ver se vocês olhavam para mim e dissessem assim, nossa, o Senhor está revoltado com a nossa atitude. E que vocês então mudassem de atitude. E que vocês se convertessem. Mas mesmo assim, vocês não se converteram e preferiram continuar do mesmo jeito. Porque a vida de luxo, a vida de ostentação, a vida de riqueza, para vocês era melhor. Estão compreendendo isso aqui, meus queridos? Amém? Então, meus amados, quando a gente olha para esse contexto da palavra de Amós, é exatamente isso que Deus estava fazendo, o que Deus estava liberando, o que Deus estava falando através do profeta Amós. Irmãos, e aí Deus fala uma coisa que me chama a atenção. Ele fala assim, olha, eu estou trazendo um juízo, do qual vocês não vão escapar. Os vossos filhos, os vossos nobres, serão arrastados por anzóis pelas narinas. Vocês lembram que nós lemos isso? Lembram? Irmão, sabe o que aconteceu? Pastor, como assim? Irmão, isso não era simbólico, isso era verdadeiro, isso era fato. O que Deus estava preparando? Irmãos, Deus ia trazer juízo sobre o povo de Israel através do povo, do império da Assíria. Se você ler na história, irmãos, pode pesquisar no Google, dá um Google depois lá e pode pesquisar. Os assírios, irmãos, eles tinham umas práticas horríveis de conquista de povos. E uma das coisas que eles faziam era amarrar ganchos de ferro com anzol nas narinas dos nobres, nas narinas de soldados, de capitães, essas coisas todas. Irmãos, amarravam com cordas, puxavam com seus cavalos e saiam arrastando as pessoas pelas narinas, meu querido. E Deus falou assim, ó, é isso que vai acontecer com vocês. Esse dia está preparado. Irmão, e esse dia aconteceu. A Assíria veio e trouxe juízo sobre Samaria, sobre Israel. Estão compreendendo isso aqui? E o que Deus tinha dito, aconteceu. Foram arrastados, irmãos, mulheres, homens, crianças, pelas narinas, porque eles entraram, conquistaram e executaram o juízo, meu querido. Deus permitiu. Deus não guardou a cidade. Pastor, como Deus é mau? É Deus que é mau, irmão? Irmão, enquanto o povo estava na vontade de Deus, Deus fazia o quê? Guardava. A partir do momento, irmão, que o povo rejeita a palavra de Deus, irmão, presta atenção, não sei se você já prestou atenção nisso. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, só um minutinho, meu querido, desculpa. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo assim, Deus, eu não te quero sobre a minha vida. Eu não quero sua vontade, eu não quero o seu querer, eu não quero o seu plano, não quero o seu propósito. Não preciso de você ou do Senhor, como algum quer. Irmão, quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando quem? O próprio Deus. Se você pegar, irmão, nos dias do profeta Samuel, olha que coisa interessante. O Samuel vai lá falar com Deus e fala assim, Senhor, o seu povo tem rejeitado a sua palavra, o seu povo tem rejeitado, Saul tem rejeitado, e o povo tem rejeitado a palavra. Aí Deus fala assim, Samuel, fica tranquilo. Dá o rei que eles estão pedindo, porque eu estou dizendo para eles que eu quero ser o rei deles. Como sempre foi até aqui. Irmão, Israel não tinha rei. Israel, quem era o rei de Israel? O próprio Deus. Pode ler o texto. Pode ler lá, 1 Samuel, meu querido, ali antes do capítulo 9, ali, você vai ver. Israel não tinha rei. Eles eram uma nação governada por quem? Por Deus. O próprio Deus estava no meio deles, governando, liderando, reinando sobre eles. Aí um dia, irmão, o que aconteceu? O povo de Israel começa a olhar as outras nações e via que as outras nações tinham reis que saíam para a guerra, adiante do exército. Falou, olha que bonito aquilo. Irmão, começou a achar bonito as outras nações terem um rei com coroa, com veste de púrpura, morar em palácio, aquela coisa toda. Aí foram para Samuel. Samuel, olha que ele está no texto, tá, irmãos? Samuel, queremos um rei como as outras nações também tem. Aí, irmão, Samuel fala, Deus, o povo está pedindo um rei como as outras nações têm. Aí Deus fala assim, ó, vai lá e fala para eles que eu sou o rei deles. Eles não precisam de reis como as outras nações. Aí, irmão, Samuel vai, olha, Deus falou que ele quer continuar rei, que vocês não precisam de rei como os homens têm. O próprio Deus, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Irmão, o que Deus fez? Samuel foi lá, né? Deus, o negócio está feio lá. Eles querem porque querem um rei. Aí Deus falou assim, ó, Samuel, aí, irmão, aqui vem a parte que eu estava com vocês. Ó. Samuel,
Prepara um rei lá para eles lá, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque até hoje eu andei com Israel, guardei, livrei, provisionei, eu fui com eles. Irmão, olha agora o detalhe. Agora, Samuel, deixa bem claro, publica isso nos ouvidos deles. Que quando eles tiverem guerra, crise, qualquer coisa, mande eles falarem com quem? Com o rei. Não venham me incomodar, porque eu não me moverei do meu lugar. Estão entendendo isso aqui, irmão? O que o povo escolheu, irmão? Um rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Irmão, Deus não deixou escolher o pior, ele mandou escolher o melhor. Samuel vai lá e escolhe o melhor. E Saul era o melhor naqueles dias. Amém, meu querido? Irmão, só que Deus falou, vocês me rejeitaram? Preferiram o rei homem? Agora vocês vão falar com o rei homem. Não me incomodem. Porque vocês estão rejeitando a quem? A mim. Está entendendo isso aqui, irmão? Meus amados, quando a gente rejeita a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Então, irmãos, quando você aprender uma coisa na palavra, se esforce para colocar o quê? Em prática. Sabe, irmão, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Eu sei, irmão, que a palavra de Deus é meio escassa hoje em dia. Mas, irmãos, tem gente pregando a palavra de Deus. E as pessoas ouvem a palavra de Deus. E elas, irmão, entram numa resenha com Deus. Olha, o pastor leu lá, está escrito na Bíblia, eu entendi que o senhor vai... Mas Deus, hoje o negócio é meio diferente, Deus. É outra época, Deus. A sociedade está evoluída. Senhor, hoje tem inteligência artificial. E aí começa aquela resenha. Irmão, e aí, eles simplesmente não acatam o que Deus está dizendo para seguir seu próprio quê? Coração. Só que na hora que a giripoca pia, quem eles querem clamar? A quem? Deus, Deus, Deus. Irmão, sabe o que Deus está falando? Vai em busca daquilo que você confia. Vai falar com aquilo que você confia. Vai se apoiar agora nas suas ideias humanistas. Vai apoiar agora na sua filosofia. Vai apoiar agora na sua ciência. Porque, irmão, não é nada contra a filosofia, contra a ciência. Está entendendo isso aqui? Não estamos falando nada contra isso. Isso faz parte, irmão, é interessante. Os gregos, eles eram muito conhecidos, né? A filosofia, o berço da filosofia, né? Do pensamento, da cidade, da polis. Irmãos, é a Grécia. Nós não estamos criticando isso aqui, porque até mesmo, se você olhar, os gregos quiseram ver Jesus, está lá no texto, pode ler os evangelhos. Aí quando os gregos quiseram ver Jesus, que é uma classe, né, intelectual, Jesus falou, ei, o reino de Deus está chegando, hein? Porque até os intelectuais estão querendo vir aqui ouvir sobre o reino. E quando Paulo, meu querido, ele era apóstolo, ele foi, né, na Grécia, lá ele foi no aerópago dos gregos, onde os deuses estavam. Então, irmão, não estamos aqui falando contra a ciência, não estamos aqui demonizando ciência e filosofia. O que nós estamos dizendo é que por mais que essas coisas tenham alguma lógica, que essas coisas tenham alguma importância, porém, elas nunca, principalmente para nós que nos dizemos cristãos, elas nunca podem estar acima ou em pé de igualdade com o quê? Com a palavra de quem? De Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Irmão, ciência nem sempre permanece para sempre. Fundamentos científicos caem. Você não pode esquecer que a Terra já foi redonda, sim ou não? Você não pode esquecer que o Sol já deu volta, era o Sol que rodava na Terra, lembra? Não mudou isso aí, irmão? E a palavra de Deus? Permanece para sempre. Portanto, irmãos, a palavra de Deus ela tem que estar acima de todas as coisas para nós. Olha o que Jesus falou, eu estava até lendo ontem, né, pela madrugada eu estava lendo, e aí Jesus falou assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos, eu até citei hoje na oração, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu amarei. Esse é o que me ama. Eu vou amar essa pessoa. O meu Pai vai amar essa pessoa. E porque essa pessoa guarda os nossos mandamentos, além de nós o amarmos, nós viremos e faremos nele o quê? Morada, habitação. Olha que coisa tremenda que é isso, irmão. Irmão, que coisa gloriosa que é você pegar a palavra de Deus e falar, aplicar na sua vida. Sabe? Como o salmista dizia, Senhor, a sua palavra eu guardei no meu coração para não transgredir contra o Senhor.
O que é ter a palavra no coração, irmão? Estar sempre pronto na palavra de Deus para responder a tudo aquilo que vem na sua vida. É tratar todas as coisas da sua vida segundo os princípios de quem? De Deus, e não segundo o curso desse mundo. Sabe, irmãos? Então, quando a gente, meu querido, rejeita a palavra de Deus, a gente está rejeitando o próprio Deus. Irmãos, e vamos ser claros aqui. Se uma pessoa te rejeita, o que você faz? Você vai atrás dela? Você fica lambendo ela? Você fica lá dizendo, oi, me ama, pelo amor de Deus? Você fica? Hã? O que você faz? Dá o quê, irmãos? As costas e sai. Não é assim? Se você perguntar para mim, pastor, se uma pessoa te rejeita, o que o senhor faz? Eu dou as costas e vou embora, irmão. Pego o meu boné e vou embora, que nesse ditado. Pego o meu boné e vou embora. Irmão, presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui. Uma vez, irmãos, isso tá, a gente, se eu não me engano, nós estávamos no nosso segundo prédio. Lembra que nós passamos por 3, né? Um pequenininho, depois um maior, depois um terceiro, e agora nós estamos aqui nesse que é próprio, graças a Deus. Mas, irmão, a gente estava no nosso segundo prédio, o segundo lugar que nós ocupamos. Aí, irmão, tô lá, pegando. Aí uma determinada pessoa, irmão, aquela coisa, não, vou sair da igreja, não sei o que, não sei o que, eu não gosto da pregação do pastor Marcos, porque isso, porque aquilo outro. Beleza, irmão, tranquilo. Tranquilo, saiu. Passado um tempo, irmão, chega um recado para mim, pastor, fulano pediu se dá para o senhor ir lá conversar com ele lá, atender, orientar ele, aquela coisa, que ele está precisando de orientação. Eu falei assim, olha, eu não vou. Hã? Não vou. Por quê? Eu não sou o pastor dele é outro. O dia que ele falou que eu não sirvo para ser pastor dele, ele me rejeitou. Naquele dia, dei minhas costas e fui embora seguir meu caminho. Eu não sou pastor dele. Manda ele procurar o pastor dele. Irmão, a pessoa que veio me trazer o recado ficou até um pouquinho chocado. Chocado. Mas, irmãos, quem faz isso? Quem faz isso? O próprio Deus. Eu estou imitando quem? Estou imitando Deus. Irmão, a Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu imito Deus, irmão. Rejeitou Deus. Deus dá as costas, irmão. Amém? Irmão, Deus não fica lambendo quem rejeita ele, não, irmão. Hã? Olha, irmão, e Jesus Cristo fazia a mesma coisa. Mesma coisa. Vê lá, irmão, os judeus lá. Falso profeta. Que filho de Deus. Ele é o filho da Maria do José. Os irmãos dele não estão aqui no nosso meio. Ele é louco. Irmão, o que Jesus fez? Lembra? Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que estão te enviados. Quantas vezes eu quis juntar-te como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Em verdade eu vos digo, que não me vereis mais, até que aprendais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Irmão, Israel rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou ou não? O que Jesus fez? O que ele fez? Deu as costas e seguiu o caminho dele. Irmão, quando a gente rejeita Deus, Deus deixou acontecer. Como Deus é mau. Ele não é mau. Mau é quem, irmão, se afasta do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz, que não haja em nenhum de vós um coração mau e perverso para se afastar, se apartar do Senhor, seu Deus. Irmão, o coração mau é de quem se afasta. O coração mau é de quem abandona Deus. Deus não, Deus é amor. Deus é graça. Olha o que a Bíblia diz para nós no Salmo 84. O Senhor não negará bem algum aos que andam retamente. Ele não nega. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós então, já que nós citamos o Velho Testamento, vamos pegar o Novo Testamento. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Se Deus foi capaz de pegar seu filho unigênito, o seu melhor, e dar em sacrifício por nós, o que Deus não daria a nós? O que o Senhor não faria por nós? Se Ele foi capaz de pegar seu único filho e dar por nós, o que Ele negaria para nós? Amém, meus queridos? Olha o que Jesus disse, irmãos. Ele falou assim, o Pai, Ele é bom. Se vocês sendo maus,
imperfeitas, sabem dar boas coisas para os nossos filhos? Porque quando o filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Quanto mais o Pai Celestial dará bens, coisas boas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, irmão, Deus é bom. O coração de Deus é bom. A ação de Deus é boa. Tudo que Deus faz, todo plano, todo propósito de Deus é para bem, nunca para mal. Nós lemos isso, nós falamos disso semana passada. Nunca é para o mal. Mal é o coração do homem, irmãos. Perverso é o coração do homem, que se afasta de Deus, que abandona Deus, que se desvia do propósito de Deus, que larga a palavra de Deus por qualquer, meu querido, coisinha que surge nos nossos dias. E aí, irmãos, o povo de Israel, o povo de Samaria, vira as costas para Deus. Aí Deus falou, vocês serão arrastados pelas narinas com anzóis. E Deus estava falando que ia acontecer. Irmão, e de fato aconteceu. Os nobres, as autoridades, exércitos, soldados, irmão, homens, mulheres, crianças, velhos, arrastados pelas narinas com os anzóis dos assírios. Porque Deus mandou muito aviso, irmão. Amém, meu querido? Não foi como no dia de Noé, sim ou não? Enquanto Noé estava construindo a arca, o que Noé estava fazendo? Pregando. Dizendo, olha, se arrependam. Olha, se arrependam. Vai vir um dilúvio. Irmão, mas é sempre assim, né? Quem prega a salvação é maluco, já viu? Doido, xarope, varrido, é religioso. É não sei o quê. Não é assim? Irmão, é engraçado, né? Velho Testamento e Novo Testamento, né? Quem prega o evangelho é maluco, irmão. Esse velho aí gagá, deve ser o sol que tá rachando a cabeça dele, tá gagá lá, falando que vai... Não chove aqui faz tanto tempo, ele tá falando que vai vir um dilúvio. Que velho maluco! E tá construindo esse barco aí pra quê? Olha, ocupando aqui a paisagem. Pois é, irmão. E ele falando, né? Vai vir um dilúvio. Ainda dá tempo, se arrependa. Irmão, não deram o quê? Ouvido. O que aconteceu? Vieram as águas do dilúvio. Aí, irmão, quando eles viram que a água estava subindo, sim ou não? Irmão, começou a chover, tá tudo certo. Chovia mais forte, é só um temporal. Irmão, quando a água começa a subir, sim ou não? Não é que o velho tinha razão? Aquele velho maluco, vamos atrás dele, irmão. Quando eles vão, a porta já estava o quê? Porque já era o quê? Tarde. Irmão, a palavra do Senhor diz, ao ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se renda ao que Deus está falando. Faça o que Deus está falando para você fazer. Deus sabe o que Ele está dizendo. Deus enxerga coisa que você não enxerga, meu querido. Ele está te dando alerta, Ele está te dando um aviso. Ouça, não endureça teu coração. Quando eles foram bater na porta da arca, já estava fechado, irmão, não podia mais entrar. O Noé só podia olhar do lugar de salvação dele e olhar os ímpios, irmãos, se perdendo nas muitas águas. Amém, meus amados? Porque para eles, o pregador era maluco. Chega os dias da igreja, irmãos, dos apóstolos. Paulo chega a dizer para nós, queridos, fica tranquilo, porque o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus para salvação. Portanto, não se envergonhe do evangelho. Irmão, vamos continuar pregando o evangelho de Cristo. Não o evangelho segundo os homens, mas o evangelho de quem? De Cristo. Que fala de amor, que fala de consolação, sim, mas que também fala de justiça e juízo. Amém, meus amados? Porque olha o que Deus está falando para esse povo aqui. Deus está simplesmente dizendo assim, olha, eu avisei, passaram-se anos, eu mostrei sinais, olha, irmão, é como se Deus pulasse na frente do povo e falasse, ei, vocês estão indo para o caminho errado, ei, irmão, e eles ignoraram. Sabe, irmão, é que nem filme, desenho, já viu? Um monte de placa, aquelas placas amarelas, irmão, você sabe que placa, quando ela é pintada de amarelo, então sempre você sabe que é advertência, você sabe disso, né? Advertência, placa informativa de advertência. Irmão, amarela é de advertência. Aí tá lá, irmão, né? Estrada fechada, a tantos quilômetros. O cara não vê a placa. Estrada fechada, irmão, era 5 km. Estrada fechada a 4. E o cara tá sentando palma. Só prestando atenção no seu mundinho, no seu velocímetro, sim ou não?
Outra placa, estrada fechada, abismo a 3 km. Não deve estar fechada a estrada, não. Isso é conversa. Deve ser falsa essa placa. Estrada fechada, abismo a 2 km. Daqui a pouco 1 km. Irmão, depois de 1 km não tem mais aviso, sim ou não? Aí é o que, irmão? Buraco. Aí ele vai falar o quê? Vai reclamar de quem? O aviso foi dado, foi ou não foi? Todos. Vai falar que, ainda vai falar que ninguém avisou. Porque não me disseram. Pois é, irmãos. Os pregadores, meu querido, estão, os atalaias do Senhor, irmãos, estão sobre os montes anunciando. Olha o que a palavra dele, irmão, isso é lindo, meu querido, essa palavra. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que dizem a Israel, o seu Deus reina. Quão suaves são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmão, ou seja, o pregador, o verdadeiro pregador, aquele que realmente se põe na mão de Deus para pregar, irmão, os pés dele são suaves sobre os montes, ele está ali para o bem, para a paz, não é para o mal, não. Só que os homens acham que é para o mal. Ele vem querer ditar regra para mim. Ele está querendo vir para controlar a minha vida. Não, ei. Nós só queremos dizer para você que Deus tem uma direção, um caminho melhor e que para a salvação em Deus existe um caminho que se você não seguir por ele, você nunca chegará a Deus. Olha o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Olha, não tem... não, mas eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Você está enganado. Meteram religião na tua cabeça. Meteram uma crendice na tua cabeça e você está acreditando em algo que vai te levar para o precipício, para o buraco. Porque o caminho é Cristo. Jesus deixou a glória, veio a este mundo para nos dizer qual é o caminho. Eu sempre converso com a Dani, a gente falando essas coisas. Irmão, Jesus, e o pregador tem que ser assim, como Jesus. Irmão, Jesus ele abriu a porta e apontou o caminho, sim ou não? A porta é essa e o caminho é esse. Siga. Amém, meu querido? Jesus falou, eu estou indo, quem quiser venha. Tem outra porta lá. Tem um outro caminho lá, mas não é coisa boa não. Coisa boa é essa aqui. Porta estreita e caminho apertado. É aqui que nós vamos para o Pai. Amém, meu querido? Irmão, o pregador, ele aponta o caminho. O pregador não faz você andar pelo caminho. O pregador aponta o caminho. Quem escolhe andar ou não? São vocês. É o povo. É aquele que ouve. Ele pode rejeitar, inclusive, sim ou não? Ele pode dizer, eu não quero. Pregador, valeu aí a mensagem. É bonita a mensagem, viu? Semeador, coisa linda, viu? Mas não é para mim, não. Tudo bem, beleza. Eu vou ficar triste como pregador. Porque, irmão, eu já sei que não vai dar coisa o quê? Não vai dar coisa boa. Irmão, Deus está dizendo aqui através de Amós, ei, não vai dar coisa boa. Vocês estão me rejeitando. Vocês estão rejeitando a palavra. Os assírios estão vindo aí com sangue nos olhos. Se vocês se arrependerem e se converterem, eu salvo vocês, como eu sempre livrei. Mas se vocês continuarem me rejeitando, eu não tenho como fazer? Nada. Irmão, alguém vai dizer aquilo que a gente sempre aprende, né? Pastor, mas peraí, Deus não é todo poderoso? Se ele quiser salvar, ele não salvaria mesmo? Irmão, pois é. Só que existe uma coisa, irmãos. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. Irmão, eu já preguei aqui para vocês, e eu vou citar isso aqui de novo, porque de repente quem está pela internet não aprendeu isso aqui. Irmão, você sabe por que Deus é confiável? Por que Deus é confiável? Porque ele não muda uma vírgula do que ele combinou, do que ele falou. Ele não muda. Irmão, está no texto. Eu sou o Senhor, não mudo. Está escrito. É por isso que ele é confiável. Irmão, se ele fosse alguém que mudasse a cada instante, olha, o combinado é esse aqui. 2 dias depois, agora, não, eu mudei o combinado. Tá bom, mudou, tá. 4 dias depois, eu mudei de novo o combinado. Mas, peraí, que encheção de saco é essa? Irmão, você não aguentar uma coisa dessa. Já viu aquela história? Irmão, você não pode mudar a regra do jogo?
Depois que o jogo está o quê? Rolando, você não pode mais mudar o jogo. O jogo tem que correr segundo aquela regra. Amém, meu querido? Senão você tem que acabar com o jogo, criar uma nova regra e começar a jogar de novo. Irmão, Deus, ele é confiável porque ele não muda o que ele fala. E se ele falou, ele avisou, irmão, ele não podia alterar. Ele falou assim, olha, se ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes seus mandamentos, se cumprides as suas ordenanças, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Irmãos, mas ele disse, e serás que se rejeitares a voz do Senhor, não cumprires seus mandamentos, não andar no seu caminho, virão todas essas maldições. Ele avisou, irmão. Ele avisou, a placa amarelona estava lá dizendo, ó, obediência, bênção. Desobediência, maldição. Ele avisou, irmão, tem placa amarela enorme avisando. Aí, irmão, chegou lá na bifurcação, né? Hã? Obediência, obediência, desobediência. Aí o que o cabeçudo fez? Hã? Eu vou aqui, obediência. É muito ruim esse negócio de obediência. Obediência tem que fazer renúncia. Lembra do domingo passado? Que Deus nos deu aqui, coisa maravilhosa? Renúncia, né? Morrer para o mundo, né? Para as coisas erradas desse mundo. Não. Esse caminho de obediência... Eu vou aqui, ó. Olha que avenida larga. Hã? Aqui eu dou cavalo de pau. Faço drift aqui. Ó! Isso que é vida. Pois é. Aí o cara escolhe o caminho da maldição, da desobediência. O que ele vai colher, irmãos? Salvação? Graça de Deus? Não vai colher nada disso, irmãos. Meus amados, o Senhor Deus avisou esse povo. E esse povo não deu o quê? Ouvidos. Continuou, meu querido, aquela vida de luxo e ostentação, oprimindo o pobre, tirando dos pobres, irmão, vivendo uma vida de luxo. Continuou prestando cultos, meu querido, malignos, irmão, que Deus repugnava. E não deram ouvidos, continuaram rebeldes a Deus. A Assíria veio, irmãos, e acabou com tudo. Arrastaram eles com os anzóis. Amém, meus amados? Irmãos, e aí? Eu quero falar algumas coisas para vocês, que eu estou contando o caso de Israel. Irmão, e para nós hoje? Vamos traçar um paralelo? Irmão, vamos pegar a igreja, tá? Eu não quero nem falar das nossas autoridades públicas, porque isso é notório. Eu preciso falar que eles tiram de nós e vivem uma vida de luxo? Preciso? Não. Não precisa, vocês já sabem disso. Nós somos explorados pelas nossas autoridades. Explorados. Mas, irmãos, agora vamos falar de uma coisa que é triste. Vamos falar do quê? Do quê? Da igreja. Vê, irmão, se isso aqui, em Amós 4, não é uma descrição da igreja. Quando eu estava meditando essa palavra de Amós, irmãos, eu vi a igreja de hoje. Eu nem vi o mundo, as autoridades, eu vi a igreja. E aí, irmão, a primeira coisa. Aqui em Amós, os líderes, os que estavam no topo, tiravam do pobre e davam a si mesmos uma vida de luxo e ostentação. Irmão, hoje os pastores não vivem assim? Sim ou não? Tira os dízimos, tira as ofertas, sacrifícios, campanhas de não sei o quê, arranca o dinheiro de vocês. E eles pegam o dinheiro da igreja e fazem o quê? Roupas caríssimas, carros luxuosíssimos, vão morar em mansões, compram terras e propriedades e gado e aras e não sei o quê, aviões, helicópteros, pega o dinheiro da igreja, manda seus filhos para fora, para estudar lá, para não sei o quê, às custas do dinheiro da igreja, sim ou não? É isso que acontece hoje ou não é? E o povo, irmão, o pobre na igreja continua o quê? O pobre continua? Pobre. Uma vez, irmãos, eu me lembro um tempo atrás, não sei se vocês viram isso, houve um burburinho da igreja. Porque, irmão, sempre que alguém expõe a podridão da igreja, a igreja fica revoltadinha.
Uma vez, irmãos, a pessoa falou assim, que prosperidade é essa que só o líder enriquece? Irmão, a igreja ficou revoltadinha. Que absurdo que estão falando da igreja. Mas, irmãos, não é uma verdade? O pobre na igreja continua pobre. E o pastor, as lideranças, cada vez mais o quê? Cada vez mais ricas. Irmão, é uma vergonha, me dá nojo. Me dá nojo. Eu vejo pastor aí, irmão, liderança, irmão, com Rolex de 300, 400 mil no pulso. Ô, irmão, 400 mil reais, meu, que dá para você comprar uns 2 apartamentos para uma família pobre na igreja. Ô, irmão, e por favor, aí quando a gente fala, sabe o que acontece? Aí lá vem o pastor, esses pastores aí com essa mensagem derrotista. Até parece que a gente vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Pois é, resolve de 2, já é alguma coisa. Um que não passar fome, que não ficar desabrigado, já é alguma coisa. Sim ou não, meu querido? Mas não, meu querido, sabe o que acontece? Eles gostam, você me perdoa, eu vou usar uma expressão pesada aqui, é uma orgia que eles têm de querer, irmãos, nos seus encontros, nos seus eventos, nos seus, né? Ai, como que é? Porque hoje, irmão, até os nomes não é nem em português, agora é meeting, não sei o quê, conference, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, até essas frescuras hoje em dia. Aí, para ficar nas suas conferências, o que chegando lá, cada um com tênis mais caro do que o outro, com terno mais etiquetado do que o outro, com Rolex, cada um, irmão, disputando lá com o Rolex, né? Para ver quem tem um Rolex mais caro, para ver quem tem aquele outro relógio caríssimo mais caro, e aí outros mais, irmãos, que eu poderia falar aqui. Eu estou falando do Rolex, que é mais conhecido, tá? Andando com um tênis 50 mil? 50 mil reais um tênis, irmãos. Olha, irmão, olha o que Deus está falando do Amós aqui através de Amós. Ei, os líderes vivem uma vida nebabesca, oprimindo os pobres na igreja, tirando deles, arrancando deles para dar a si mesmo essa vida de luxo. Está aqui, ó. Amém, meus amados? É o que a gente está vendo na igreja. Pastor, o senhor não tem medo de falar essas coisas não e o povo parar da dízimo e oferta? Irmão, minha vida está na mão do Senhor. Deus cuida de mim. Ó, essas mãos têm me servido. Está aqui, ó, está calejada, cortada, marcada, está aqui, ó. Amém, meu querido? Está aqui, ó. Eu não me preocupo. Existe um Senhor que é Senhor da obra. Existe um Senhor que cuida de mim, da minha família. Amém, meu querido? Para que eu vou oprimir vocês, irmãos? Para que eu vou arrancar de vocês? Esse dia eu falei, os irmãos, né? Pastor, o tênis novo. Pois é, pode perguntar. Eu falei para os irmãos, né? Irmão, tá aqui, ó. Olha que bonito. R$ 49,90. R$ 49,90. Tá aqui, ó. Comprei. Já pensou? 4.900, já pensou? 49 mil. Vai que é 40. Não, irmão, tá aqui. Graças a... Ó, lindo, irmão, lindo. Ó, macio, confortável. R$ 49,90. Depois, se alguém quiser, eu dou o endereço da loja lá. Tá em promoção lá. Pastor, mas outro dia eu vi o senhor com a camisa da reserva. Que é 400 conto, pastor. Irmão, eu tenho coisa de grife. Pergunta se eu gastei um centavo. Irmão, olha como Deus é. Irmão, não que Deus ligue para a marca. Presta atenção nisso aí. Eu também, irmão, pode perguntar para... Irmão, sem hipocrisia, não é porque eu estou diante das câmeras, não. Não é porque eu estou diante de você. Eu não ligo, irmão, eu não ligo para grife. Eu não ligo para isso. Uma vez, irmão, eu ganhei uma camisa do Jacarezinho, da Lacoste, muito bonita a camisa. Irmão, os irmãos que me avisaram. Pastor, camisa da Lacoste. Eu falei, do quê? Da Lacoste. Eu falei, para mim era do Jacaré, mas tudo bem. Pastor, é caro essa marca. Irmão, sabe o que acontece? Ganhei. O ex-patrão da minha sogra mandou e deu. Estava doando camisa e deu. Eu tenho camisa da reserva, tenho um monte de coisa. Irmão, eu tenho coisa da Armani. Vocês também. Irmão, eu tenho. Sabe como veio para mim? Tem um irmão da igreja aí que tem um parente aí aqui da Grande São Paulo. Irmão, e aí ele troca de roupa, o guarda-roupa, rotineiramente. Irmão, e não é que o cara é o meu número, irmão? A hora que ele desfaz o guarda-roupa, a irmã já pega uma porção lá, já manda, né, Dani? Já manda.
Irmão, essa calça aqui, se eu te mostrar a marca, você vai falar, meu Deus do céu. Sabe quanto custa essa calça aqui? 900 pau. Essa aqui, ó. Pergunta quanto eu gastei. Nada. Nada. Zero. Ganhei. Ah, irmão, estou diante do Senhor. Estou diante do Senhor. Eu não gasto, irmãos. Deus cuida. Irmão, agora pergunta como foi minha trajetória. Irmão, eu não escondo o meu rosto de quem precisa. Eu sempre partilhei as minhas coisas. Sempre dividi meu pão, dividi minhas vestes. A pessoa não tinha, e não tinha realmente, eu ia lá e dividia. Tinha duas, eu ficava com uma e dava outra para a pessoa. Sempre fui assim. Sempre aprendi a ser assim. Ah, irmão, sabe o que a Bíblia diz? A alma generosa engordará. Aquele que reparte se acrescenta mais ainda. Mas aquele que retém é para a sua própria perda. Amém, meus amados? Irmão, é por isso que não me falta. Não me falta por quê? Porque eu aprendi a partilhar e tem um Deus que cuida de todas as... Eu não preciso, irmão, para que eu vou oprimir vocês? Para quê? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Agora, irmão, tem pastor que se ele pegar essa palavra aqui, ele pula, viu? Eu não vou pregar isso aqui, não. Isso eu não posso pregar. Por quê? Porque a palavra vai contra quem? Ele mesmo. Aí ele pula, ele não prega. Irmão, está aqui, ó. Mas vai chegar, irmão. Aqui o juízo era através da Síria. O juízo que Deus está falando aqui para essa igreja é o dia que vai se encontrar com quem? É quando Jesus que vai puxar pelas narinas. Irmãos. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, o dia do acerto de contas vai chegar, fica tranquilo, viu? E sabe por quê, irmão? Porque eu já tentei falar com essa geração, esses pregadores, eles não dão ouvidos. Não ouve. Eles chamam a gente de pastor derrotista. Que a gente não tem visão. É o que eles falam. Irmão, aí eu fico vendo, o Amós então não tinha visão, né? O Espírito de Deus não tinha visão, porque era o Espírito de Deus que estava liberando a palavra, sim ou não? Irmão, quando a pessoa está cega pela riqueza, pelo poder, por isso, irmãos, que olha, olha como a palavra de Deus é tremenda, né, meu querido? Você não pode servir a dois? Irmão, a riqueza é um senhor. É por isso que esses pastores, mas essas lideranças aí, eles não servem a Cristo. Eles estão servindo a quem? A Mamon, eles estão servindo o dinheiro. Eles não conseguem mais largar essa vida de ostentação. Irmão, se Jesus chegar para eles e falar o que falou para aquele jovem rico, sabe? Ei, venda tudo que você tem, reparta aos pobres, para você poder me seguir. Irmão, sabe o que eles vão fazer? Exatamente o que o jovem rico fez. Irmão, vai ouvir, vai... O quê? Deixar minha vida nebabesca? Deixar meu carrão? Minhas mansões? E pegar tudo e dar para o pobre? Ah, que o pobre que se lasque. Eles vão virar as costas igual o jovem rico. Mas, irmão, lembra que Jesus falou na sequência? Quão difícil é um rico entrar onde? Irmão, não tema não. Olha, por favor, já vou avisar aqui. Você aqui na igreja, você que está ouvindo na internet, você está vendo esse pessoal que vive em riqueza, em luxo aí, chorando na TV ou na rádio pedindo dinheiro? Não dê. Não dê. Não dê. É melhor você pegar seu dinheiro, comprar uma cesta básica, alguma coisa para ajudar alguém, do que você continuar alimentando essa raça. Uma vez, irmãos, as pessoas ai, pastor, eu estava vendo fulano lá na rádio, chorando, pastor, falando, pastor, que se ele não tivesse X oferta, até o programa do rádio ia sair do ar. Que sai! Que saia do ar, irmão! Oxi! Aí você tem que tirar da sua conta de luz, da sua conta de água, o leite dos seus filhos, para o cara ficar lá, irmão, com aquela choradeira no rádio, irmão. Estão entendendo isso aqui? Ele que sai do ar, vai pregar, irmão, vai andar e pregar. Mas não, ele quer ficar no radinho, só no radinho, no ar-condicionado, nas ondas sonoras, nas frequências, né? Ai, Jesus é lindo. Aí sai dali, irmão, já com dinheiro na conta, né? Aí, como que tá a conta? O povo mandou o Pix, é oferta. Beleza, já vou passar ali no restaurante, já vou comer uma picanha. E o povo o que, irmão? Se lascando.
Pastor, que termo é esse? Irmão, se lascando o povo. Enquanto a pessoa, irmãos, numa vida nebabesca. São as vacas de Bazã dos nossos dias, irmãos. Amém? Gente que está vivendo uma vida de luxo, às custas de quem? Do povo. Irmão, segunda coisa que eu quero falar aqui. Irmão, olha o versículo 4 e o versículo 5. Versículo 4. Amós, capítulo 4, agora verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicais as transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios. E de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os. Porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Irmão, segunda coisa aqui. Primeira é uma vida nebabesca, de luxo. Segunda coisa, os cultos. Essa turma, irmão, que vive desse jeito, eles continuavam prestando culto a quem? Irmão, lembra? Vocês vêm a Betel. Betel é o quê? O que significa Betel? Casa de Deus. Vocês lembram quando Jacó deitou naquela pedra e ele teve um sonho, a visão, uma escadaria cujo topo tocasse o céu? Irmão, aquele lugar ele chamou Betel. Então ele fala, vocês estão vindo a Betel. Os fundamentos da casa de Deus naquele tempo. Aí vocês trazem sacrifício, vocês trazem dízimo de 3 em 3 dias, vocês oferecem sacrifício de louvores, porque disso vocês gostam, irmão. Ou seja, eles faziam aquela encenação espiritual, porque, irmão, quando não é do coração, não é da alma, não é da verdade, não é na palavra, é encenação. Então o culto era tudo encenação, não tinha valor espiritual nenhum, Deus não recebia. Aí Deus está falando assim, vocês fazem esses cultos aí, é os cultos de vocês mesmos. Só de coisa que vocês o quê? Gostam. Irmão, olha, eu espero que essa palavra chegue, que ajude alguém, meu querido, que seja pregador, seja membro de igreja. Irmão, eu falo para vocês que, olha, um percentual altíssimo dos cultos que são ministrados hoje não são cultos para quem? São cultos dos homens, para os homens, apenas para os propósitos humanos. É o que eles gostam, é o que eles querem fazer. Irmão, não há qualquer preocupação de se conhecer e saber a vontade de quem? De Deus. Não há. Amém, meus amados? É por isso, irmãos, que hoje os cultos, na verdade, não são cultos, são a festa. Já viu? A festa. Isso, tem aquilo outro, põe isso, põe aquilo outro. Aí, irmão, como Deus não se agrada, aí você precisa completar com outras coisas. É por isso, irmão, e aí é mais uma vez, tá? Vão me criticar, mas eu não estou nem aí. É por isso que precisa hoje usar de neurociência. Como assim, pastor? Cores, cheiros, luzes. Todas essas coisas são usadas hoje para trabalhar o quê? A mente, a psique, o emocional. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo não está presente. Porque quando o Espírito Santo está presente, você não precisa de subterfúgio. Ele é a unção, ele é a graça que sustenta todas as coisas, que flui em todas as coisas. Mas porque o Espírito Santo está ausente, é preciso encher a igreja de folclore. Irmão, e eu já falei para vocês aqui que eu desafio qualquer pregador dessas igrejas modernas hoje a tirar, irmão, cantor famoso, festinha, tirar essas coisinhas. Tira tudo isso e fala assim, nós vamos agora ficar só no evangelho. Irmão, eu quero ver você ficar na igreja com 1.000, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Não fica. Não fica, porque as pessoas estão atrás de quê? Festinha, curtição, baladinha gospel. Não é culto mais hoje, mas é balada gospel. É rave gospel hoje em dia. Não é culto. Irmãos, é por isso que Deus está falando aqui, esses cultos de vocês, está aqui, irmão, está no texto, eu abomino. São coisas que vocês gostam, não as coisas que eu quero. Amém, meus amados? É por isso, irmão, que você entende por que Jesus, esses dias eu estava conversando com a Dani, a gente falando, né? As pessoas, Jesus era tanto amor. Pois é, irmão, deixa eu te mostrar Jesus, meu querido. O dia que ele subiu a Jerusalém, meu querido, que estava lá um monte de gente fazendo venda lá no templo lá.
Os camelôs, tudo lá, irmão, vendendo pássaro, carneiro, cabrito, vendendo um monte de coisa lá. Irmão, Jesus foi uma vez àquela feira. Ele vai outra vez, na terceira ele falou, chega! É hoje. Quando ele chega lá, irmão, e vê o templo cheio de vendilhões, o que ele faz? Irmão, ele tira a cinta dele. Ele tira a cinta, irmão, e lá, pá, irmão, o que ele fez com as banquetas dos barreteiros? Pá, chutou, irmão, que virava tudo, a gaiola de pombo abriu, os pombos escapando, os cabritos correndo, irmão, aquela loucura, raça de ver, apareceu, irmão, acho que aquele dia o Espírito do João Batista pegou ele, irmão, aquele dia, raça de ver, e tal, irmão, limpou, meu querido, o que ele falou? A casa de meu pai será chamada casa de oração por todas as nações, e olha no que vocês transformaram, um covil de salteadores e ladrões. Mudaram, irmãos, o que é a igreja, a finalidade da igreja, a função da igreja, o que é a igreja, mudaram para satisfazer a vontade de quem? Dos homens. É por isso que hoje, irmão, culto não é culto a Deus. É culto aos homens, para atender a satisfação dos homens. Se não tiver aquelas coisas, as pessoas não ficam na igreja. Ai, tem culto, teen gospel, tem teen. Tem kids, irmão, porque não pode nem ser... Irmão, olha, antigamente na igreja a gente fazia, né, lá, cordeirinhos de Jesus. Irmão, vai pôr cordeirinho de Jesus hoje em dia pra você ver. Não, agora é kids. Hã? É teen, não sei o quê. Ô, irmão, olha o que transformaram a igreja. Sabe por quê? Porque, irmão, aquilo que Jesus deixou não serve mais. As pessoas não se agradam mais de Jesus. O evangelho, irmão, esse evangelho puro aqui, não é mais agradável. Sabe por quê? Olha que interessante. Você viu aí no versículo 5? Irmão, olha o detalhe. É engraçado. Olha o versículo 5. E oferecer sacrifícios de louvores. Agora olha o detalhe. Do que é? Irmão, o que é algo levedado? Hein, dona Margarida? Fermento, né, dona Margarida? Irmão, levedado é aquilo que tem fermento. Irmão, hoje os cultos são quase que todos levedados. Tem fermento dos homens. Fermento da religião. Fermento de humanidade. Levedados. Paulo diz assim, irmãos, pelo que façamos festas, não com pão levedado, não com os pães da injustiça, mas com os asmos da verdade e da sinceridade. Ele fala assim, ó, Cristo, que é a nossa Páscoa, sem fermento, foi sacrificado por nós. Irmão, nós não podemos ter nada aqui levedado. Eu estava conversando com os irmãos, a gente estava falando disso domingo passado. Quando você pega o Velho Testamento, irmão, quando o povo estava lá no Egito lá e foi celebrar a Páscoa, Deus mandou tirar tudo que era levedado de dentro da casa. Tinha que tirar. Não podia ter nada levedado. Nada. Porque tinha que ser a massa limpa, pura. Amém, meu querido? Você não podia ter fermento em casa. Para celebrar a verdadeira Páscoa. E hoje, irmãos? Irmão, como que é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é levedada? Sim ou não? Qual o fermento que tem na nossa Páscoa, mano? Fermento do coelho, sim ou não? O coelho de chocolate, coelho que bota ovo de chocolate. Irmão, de fato, o coelho solta uns negocinhos de chocolate lá mesmo. Vocês já viram o totozinho do coelho? É igualzinho, irmão. Ai, pastor, nojeira. Desse jeito eu não vou comer mais. Essa é a intenção, irmão. Come numa outra época. Irmão, você já percebeu que tudo tá levedado? O Natal está levedado? O Natal está levedado pelo quê? Papai Noel. Irmão, vamos ser sinceros? Santa Claus. É porque agora, irmão, até na igreja gospel também é Santa Claus, viu? Papai Noel é coisa para pobre. A igreja hoje, meu querido, a ostentação é Santa Claus. Irmão, está levedado ou não está levedado o Natal?
Consumismo terrível. Irmão, de quem que lembram no Natal? De quem que lembram? Quem é o astro do Natal? Quem? Papai Noel, irmão. Irmão, e o alvo do Papai Noel é quem? O ser humano. Crianças, o ser humano. Já viu, irmão? Irmão, Jesus nem aparece na foto. Jesus não aparece na foto. Quem aparece? É o fermento, que é o Papai Noel. Irmão, e segunda coisa, o centro é quem? O ser humano. A quem tem que ser atendido. Já viu isso? É quem tem que ser o alvo, o centro, os desejos realizados, o homem. Irmão, vocês estão vendo a simbologia? Irmão, não é uma crítica barata, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo uma crítica barata, eu estou mostrando para vocês que o que Deus está falando aqui em Amós, irmão, está acontecendo hoje. E a gente não desperta. E a gente continua levedado. Sabe, a gente continua levedando nossa vida. Irmão, até aquilo que é para Cristo, para Deus, a gente leveda. A gente entorta. Sabe, não basta a gente entortar as outras coisas, vamos entortar até o que é de Cristo. Então, o Natal e a Páscoa, que embora, irmão, a gente sabe, pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25. Ei, irmão, tudo bem. Mas é uma data de referência para a memória de Cristo. Isso que é o importante. O importante não é se foi dia 25 ou não foi dia 25. A questão não é essa. A questão é a memória. E aí, irmão, nós levedamos isso com o Papai Noel. Pastor que se veste de Papai Noel, irmão. Mas se eu estou perto. Irmão, você me perdoa, eu avuo em cima do pastor nesse ditado, irmão. Aí se veste de Papai Noel, ho. Irmão, levedado. Culto levedado. Cheio de fermento dos homens. Amém? A Páscoa é a mesma coisa. Tudo levedado. Coisa que era para nós dedicarmos a Cristo, ao Senhor, somente a Ele, nós levedamos tudo. Você pega os cultos levedados, é para a vaidade dos homens, para a soberba dos homens. Vamos receber fulano de tal, vamos aplaudir. Aplaudir quem? Aplaudir quem? Irmão, Deus está falando, o juízo está vindo. O juízo está vindo. E vocês não mudam. E vocês não se endireitam. Irmão, a igreja de Cristo precisa despertar nesses dias. Eu nunca me esqueço, irmão, que uma vez, eu falando dessas coisas, lá no outro ministério, eu falando dessas coisas, irmão, o que teve de gente falando pelos cotovelos, metendo o pau em mim, esse pastor, eu não sei o quê, imagina, até parece, como que pode, o Papai Noel, não sei o quê, porque não sei o quê, como que pode a Páscoa, o pastor falar, meter o pau no coelho. Irmão, vocês sabem que já tem 20 e poucos anos que eu estou aqui, já perceberam quanto tempo que eu estou falando essas coisas? Tá aqui e ninguém aceita. Está escrito e ninguém aceita. E continua dizendo que é igreja, continua dizendo que é crente, continua dizendo que é cristão, continua prestando culto. Mas culto levedado. Irmão, está aqui, Deus abomina, Deus tem abominação, Deus não recebe aquele culto. Está aqui, irmão, é sempre a desculpa, sim ou não? Pastor, mas são as crianças, pastor, os meus filhos, meus netos, meus sobrinhos. Pastor, como que eu vou dizer para eles? Dizendo a verdade. Tia, a senhora não trouxe ovo de chocolate? Não, filho, eu trouxe um chocolatezinho aqui para você, mas que não é ovo nem nada, não tem nada a ver. Porque a Páscoa é assim, assim, assim. Amém, meu querido? Irmão, você consegue imaginar eu, pastor, sentando na mesa no almoço de Páscoa com os meus filhos ali, meu querido? E comendo com eles, partindo, olha, filhos, a Páscoa, o coelhinho. Irmão, acho que é perigoso Deus mandar fogo na hora, acabar com a minha mesa, aquela coisa toda. Vocês estão entendendo isso? Irmão, não é implicância. Se você perguntar para mim se eu acho tudo bonitinho, eu acho tudo bonitinho, irmão. Ovo de chocolate, eu acho tudo bonitinho. Mas, irmão, a questão não é isso.
Nem todas as coisas, irmãos, são lícitas. Tem coisas que não convém. Eu preciso entender. Irmão, e se a gente não parar para perceber, Satanás ele consegue tirar Jesus de cena. Você já escutou? Tudo isso é uma questão espiritual. Tira Jesus, põe Papai Noel. Tira sacrifício de Cristo, põe o coelho com cheio de ovinho de chocolate. Estão percebendo isso? Tudo assim, ó. Então, vamos esconder Jesus, vamos tirar Jesus, não vamos deixar as crianças entenderem quem é Jesus, o que é Jesus. Vamos fazer as crianças... Irmão, se você perguntar para ela, para uma criança, se ela gosta mais do Papai Noel de Jesus, o que você acha que vai responder? A Bíblia diz, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. A criança acha que o que ela ganhou veio de quem? Papai Noel. Estão compreendendo isso ou não? Irmãos, vocês estão entendendo que não é uma crítica barata? Nós estamos tratando da palavra de Deus, nós estamos tratando de coisas espirituais? E a igreja não percebe, a igreja desses dias não percebe. E continua fazendo seus cultos, sabe, fermentados, levedados, e Deus abomina. E aí, irmãos, tem uma outra coisinha aqui, ó. O que eu acho interessante é que no versículo 5 aí, Deus falou assim, né, ó, ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, apregoais sacrifícios voluntários e publicais. Olha o que Deus diz, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Ou seja, vocês é que gostam dessas coisas. Eu não gosto de nada disso. Eu não suporto isso na minha presença, Deus está dizendo. Vocês é que gostam disso. Estão compreendendo isso, irmão? Irmão, olha a indignação. Você entende por que Deus falou, ó, não tem jeito, o juízo está chegando. Vocês vão ser arrastados com anzóis. Vocês vão perecer. Irmão, é por isso que hoje nós estamos percebendo uma ausência, uma carência do poder de quem? De Deus. Nós estamos percebendo, irmãos, uma carência da manifestação de milagres, de coisas sobrenaturais. Já perceberam isso? Irmão, fala para mim, quando é que você vê assim, uma coisa assim, sabe, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Coisa que antes, irmão, olha, irmão, quando eu fui cheio do Espírito Santo, era um culto de terça-feira. Terça-feira, que era um culto que o pastor fazia para novos convertidos. Naquela época uma igreja funcionava lá, tá? Depois se perdeu, mas na época funcionava. Irmão, terça-feira, a esposa do pastor com tecladão, assim, ó, parecido com esse aqui, só que acho que era um Cássio. Irmão, teclado, o pastor, eu, e acho que naquele dia tinha mais umas 7 pessoas, mais ou menos. Aí o pastor deu uma palavra, ele desceu do altar, veio com a esposa dele, tudo, a esposa dele tocando, ele deu as mãos, o pastor deu as mãos com a gente começou a adorar a Deus. Irmão, a gente adorando a Deus, és a nossa estrela da manhã, papapá. Irmão, daqui a pouco quando entrou eu navegarei no oceano do Espírito, meu amigo. Que começou a cantar. Irmão, quando começou eu navegarei, meu amado, aí eu fui navegar mesmo. Irmão, eu fui tomado pelo Espírito Santo de tal maneira, ele me batizou, irmãos, e eu querendo cantar a canção e não vinha, aí vinha aquelas palavras, sabe assim, irmão, porque é que eu falo para as pessoas, você não produz, é de Deus, é algo sobrenatural. A minha mente querendo cantar a canção, mas não vinha, o que sai da minha boca era outra coisa. Irmão, e uma alegria, um negócio tão diferente. Irmão, numa terça-feira, não tinha banda, não tinha artista famoso, não tinha nada de, irmão, nada de software e tal, luz piscando, luz não sei o quê, cor, não, irmão, nada. Um teclado, que a esposa do pastor nem era tecladista, mas ela sabia tocar meia dúzia de notas, sabe? Tim, 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 sabe, irmão? Foi o suficiente para a gente ser cheio do quê? Do Espírito Santo. E hoje, irmão? Irmão, e toca a banda, e põe não sei o quê, põe 1000 instrumentos numa canção só, né? Que fica até uma confusão desgraçada, tanto instrumento que tem, né? Que a cor toda, tá não sei o quê, e aí canta e tal, e grita, irmão. Você não? Irmão, pode perguntar para Dani, eu tenho pavor de música gritada, irmão. Pavor. Eu fico vendo essas irmãs, esses irmãos exibidos, irmão, cantando, sabe? Gritando no louvor. Irmão, eu tenho pavor disso. Pavor. Irmão, você vê, com tudo isso, o Espírito Santo continua o quê? Continua
longe, ausente. Irmão, Deus ama as coisas simples. Não é o banquete dos poderosos. É o jantar na casa de Marta e Maria, de Lázaro. É o jantarzinho na casa do que subiu do Zaqueu. Coisa simples. Amém, meu querido? É o comer um peixinho assado na beira da praia com os discípulos. É disso. É disso que se trata. Amém, meu querido? Os nobres gostam do luxo. Amém? Jesus gosta, irmão, de uma sandalinha de palha. Uma túnica de preferência sem bolso. Amém? É isso, irmãos. É disso que trata. Irmão, nós estamos tão obcecados pelo luxo que nós queremos fazer tudo no luxo. E quanto mais buscamos luxo, mais agradamos a Mamon. E quanto mais agradamos a Mamon, porque ele fala, se você agrada um, você desagrada o outro. Você está agradando Mamon? Você está desagradando a quem? Deus. Amém, meus amados? Irmão, para eu encerrar com vocês. Irmão, pula, por favor, para o versículo 12. Deus diz assim, ó, Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com quem? Com teu Deus. O que Deus mandou ele fazer, irmão? Prepara, porque a sua carreira está chegando ao final. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra lembrando de uma coisa que é o fim, é o fim, ou quase fim, ou uma das etapas finais do Evangelho de Cristo. Irmão, Jesus, ele saiu desse mundo, ele subiu aos céus, ele retornou para os céus gloriosos, fazendo uma promessa. Ele disse que, qual é a promessa que ele deixou? Que ele iria voltar. Ele vai voltar para quê? Para buscar a sua igreja. Para levar a sua igreja. Que ele disse o quê? Quando ele orou pelos discípulos, ele falou no Evangelho, ele falou assim, olha, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam. Então, ele vai nos levar para lá. Ele falou, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muita morada. Senão, eu diria para vocês que eu vou preparar lugar, mas já tem morada lá. Eu vou vir buscar para vocês estarem lá comigo. Então, ele fez uma promessa. Ele vem, meu querido. Ele vem. E quando ele vier, nós vamos nos encontrar com ele. Irmão, o que Deus está falando aqui em Amós para aquele povo é o que o Espírito Santo tem falado para nós através do Evangelho esse tempo todo. Nós temos que nos preparar, porque nós vamos ter um encontro com quem? Com Cristo. E é interessante, irmão, que ele manda nos se preparar. Irmão, se ele está mandando preparar, que nós não estamos o quê? Irmão, a pergunta que não quer calar. Se Jesus voltasse agora, recolhesse a gente agora, quantos de nós, irmãos, veja, irmão, eu não estou falando de perfeição, porque é importante a gente lembrar aqui que perfeitos nós nunca seremos. Eu vou repetir isso aqui. Perfeitos nós nunca seremos. A Bíblia diz que a boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar até que Cristo vem. Irmão, Cristo vai voltar e a gente não vai estar perfeito, 100%. Então não se trata de perfeição, mas se trata, irmão, de viver uma vida no temor de Deus, na palavra de Deus, e mesmo sendo imperfeito, amar a Deus acima de todas as coisas. Irmão, rejeitar aquilo que é errado desse mundo, rejeitar, irmão, aquilo que no meio gospel, irmãos, hoje em dia virou uma palhaçada, nós temos que rejeitar essas coisas por amor a Cristo. Então, quando a gente vive assim, a gente está se preparando cada dia mais para quem? Para Deus. A gente está, irmão, e aí eu não vou pregar isso hoje, por favor, não vou estender mais o culto, mas olha só, a gente tem que lembrar das 10 virgens, sim ou não? Irmãos, o que a parábola das 10 virgens mostra para nós? Divide na metade. Isso, repete isso, Paulinho. Irmão, metade preparada? E metade? Não. As que não estavam preparadas,
por que elas não estavam preparadas? Não tinha azeite. O azeite representa o quê, irmão? A unção de quem? O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Não estavam cheios do Espírito Santo na comunhão. Irmão, não tinham fogo, não tinham azeite. As lamparinas apagadas. E o que elas diziam, irmãos? Para que nós vamos ficar carregando azeite, carregando essas coisas, esses espíritos? Vai saber, o noivo vai demorar. Ele não falou quando vem, então ele vai demorar. Eu não vou ficar carregando peso. Irmão, essas 5 virgens imprudentes, elas representam a igreja hoje que não quer fazer sacrifício e renúncia. Que não quer carregar o quê? A cruz. Tudo é festa, tudo é baile, tudo. Porque as 5 virgens eram assim, vamos fazer festa, baile. Alala, o inferno. E as outras 5 virgens, irmãos? As prudentes. Irmão, carregando seus tonéis de azeite, suas lamparinas. De repente, uma meia-noite. A voz de quem? É interessante, né? Meia-noite. Meia-noite é o ápice da escuridão. É o momento mais escuro que tem, irmão. Minhas virgens! Irmão, quem tinha azeite e lamparina tudo prontinho? Acendeu. E as outras? Ai, ele voltou agora! Mas como que voltou agora e agora? Cadê? Amiga, empresta teu azeite. Não posso. Mas, não posso. Enquanto você estava fazendo festinha, bailando, pulando, dançando aí, eu estava pagando preço, sacrificando. Agora fica aí, vai caçar o seu azeite. Porque, irmão, se ela saísse para buscar azeite, o noivo já ia o quê? O noivo já não ia estar mais lá. Elas não se prepararam. Irmão, se prepare uma vida de renúncia, de sacrifício. Sabe? Não ame o mundo e as coisas do mundo, não. Se separe das coisas do mundo. Irmão, tira o fermento da sua casa. Tem fermento na sua casa? Vamos começar a tirar. Vamos. O que está levedado dentro da nossa casa? Vamos começar a tirar. Sabe? Irmão, até aqui, será que vocês me ajudem a ver? Tem alguma coisa levedada aqui no nosso meio? Na nossa forma de cultuar Deus? Se tiver, vocês me falem. De repente eu não esteja vendo. Vamos tirar, irmão. Vamos tirar, porque eu não quero culto levedado aqui. Amém, meus amados? Eu quero prestar a Deus um culto racional. Como Paulo disse. Irmão, porque nós temos que estar preparados, porque qualquer hora Jesus volta. E os sinais dos tempos estão aí, irmãos. Sabe, irmão, que é outra coisa que as pessoas riem, né? Esses pastores ficam falando sinais do tempo, sinais do tempo. Olha só, quanto tempo esses pastores estão falando disso? Pois é, irmão. É como Pedro disse, né? Não acho que o Senhor é tardio, não. O Senhor está dando tempo para você, cara de pau, se converter. Se despertar. Porque ele não... Irmão, apesar de você ser... Né, não vocês aqui, eu tô falando. Apesar dessa pessoa ser quem é, tão cara de pau, Deus ainda quer salvar essa pessoa. Aí ele está dando tempo e o cabeçudo não entende. Isso é papo de homem. Jesus morreu não sei quanto tempo e não voltou até hoje. Pois é, irmão. Mas ele vai voltar, ele prometeu. Você precisa ter a sua lamparina preparada. Porque ele vai voltar a qualquer hora dessa. Irmãos, e não só ele voltar sobre as nuvens, lembra que a gente sempre fala? Irmão, hoje eu estou vivo e amanhã? Eu posso garantir que amanhã eu estarei vivo? E se hoje, irmãos, eu deitar minha cabecinha no travesseiro e o fôlego de vida? Irmão, acabou para mim. Se eu não tiver lamparina e azeite hoje, amanhã eu não entrarei no reino dos céus. Estão compreendendo isso? Ande preparado, irmão, se prepare. Sabe? Os assírios arrastaram esse povo pelos anzóis, pelas narinas. Deus avisou, eles não se converteram. Irmão, vamos tirar o que é levedado da nossa vida em nome de Jesus. Sabe?
Vamos parar com essa palhaçada que a igreja entrou nesse final do ano. Irmão, nessa época, acompanhando o mundo, mas não acompanhando Cristo. Irmão, a igreja tem capacidade de seguir o mundo e não seguir Cristo. Consegue seguir o mundo, mas não segue o evangelho. Irmão, como é que a gente quer que Deus se agrade da gente? Como é que essa igreja quer que Deus se agrade dela? Se ela segue o mundo, mas não segue a Cristo? A gente precisa se despertar em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Jesus é um tesouro maior e melhor. Jesus é muito mais lindo do que tudo isso que o mundo possa oferecer. Ou a gente enxerga a beleza de Cristo, irmãos, ou a gente está perdido. Se prepare para se encontrar com o Senhor. E porque eu hei de fazer isso, se prepare, Israel, para te encontrar comigo, ele disse. Vamos nos preparar em nome de Jesus, amém? Deixa eu fazer uma oração, me despedir do pessoal que está acompanhando pela internet, meus queridos. Pai querido, Pai celestial. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos liberou hoje, Senhor. Amós capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E, Senhor, o Senhor nos falou de coisas profundas, Pai, aqui. Senhor, é interessante a gente ver que o profeta Amós foi usado para trazer essa palavra milênios atrás. Meu Deus, e milênios depois nós estamos vendo essa palavra servindo no contexto do que nós estamos vivendo hoje, Pai. O Senhor ali em Amós está falando de uma geração, meu Pai, ali de líderes, de reis, de autoridades, de nobres, que oprimiam o povo através de impostos, de cobranças, e davam a si mesmos uma vida de luxo, de ostentação, de riqueza, Pai. Enquanto o povo continuava sofrendo e pobre, meu Pai. Senhor, essa palavra, apesar de ser tão antiga, mas ela é muito atual. Hoje, Pai, nós vemos nas nações a mesma coisa. Presidentes e monarcas, autoridades constituídas, dando a si mesmos, meu Pai, por força de lei, pela mão pesada da lei do Estado, arrancando impostos, tributos do povo, sucateando o povo cada vez mais. Senhor, meu Deus, deixando o povo pobre, Pai. Mas a eles é garantido uma vida de ostentação, de luxo e de riqueza, Pai. Meu Deus, e não fosse isso somente tão triste, quando a gente vai para o ambiente da igreja, Pai. Meu Deus, o que a gente está vendo hoje é exatamente a mesma coisa que Amós disse lá atrás, nós estamos vendo hoje acontecer na igreja. Pastores, lideranças, cantores gospel, que dão a si mesmos, meu Pai. Senhor, através do que tiram do povo, dão a si mesmos uma vida nebabesca, Pai. Uma vida de luxo, de ostentação, de uma riqueza tão terrível, Pai. Enquanto aqueles a quem eles chamam de irmãos, muitas vezes não têm o que comer, onde morar, o que vestir, está desesperado porque vão cortar sua água, sua luz, porque não sabe o que fazer para comprar o material de escola do filho, mas o irmão lá, cantor, o irmão lá, pastor, o irmão lá da igreja, o líder, pegou o dinheiro e o dízimo desse irmão pobre, Pai, está vivendo uma vida de luxo e ostentação. Senhor, mas o Senhor disse através de Amós, o juízo está chegando. E eu vou cobrar tudo isso. Meu Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus vai julgar todas as coisas. Mas, Senhor, mas é triste a gente andar aqui nesse mundo vendo, Senhor, essa perdição que a igreja dos nossos dias está. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos sinceros. Tem misericórdia dos verdadeiros, Pai. Tem misericórdia dos pobres do nosso meio, Pai. Pessoas que às vezes, Pai, de boa fé, de boa intenção, de bom coração, meu Pai, acabam dando lá os dízimos, as ofertas e, meu Pai, aumentando cada vez mais uma vida de ostentação dessas lideranças, Pai. Tem misericórdia, Pai. Que esses irmãos não deixem de ter o pão de cada dia, de ter as vestes, de ter a moradia para si e para a sua família, por causa desses mercadores, meu Pai, de almas, por causa desses mercadores do templo, Pai. Que muitas vezes, Pai, quando o pobre bate lá na porta da igreja para pedir ajuda, eles negam, Pai. Eles mandam ir lá na prefeitura, mandam ir não sei aonde, mandam ir nos órgãos públicos, Pai, porque a igreja não vai ajudar em coisa nenhuma. Pai, que vergonha, Senhor, que coisa horrível. Meu Pai, por que não dizer que coisa diabólica, Pai? E essas lideranças continuam prestando cultos, meu Pai, em nome do Senhor.
Continuam fazendo, meu Pai, aqueles rituais, mas como o Senhor disse ali em Amós, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, Pai, eles fazem esses cultos porque eles gostam, essas moedinhas porque eles gostam, mas o Senhor não recebe essas coisas, Pai. Porque os cultos deles estão levedados, meu Pai. Senhor, meu Deus, quanto levedo humano, de satisfação humana, de avareza humana, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. E livra, meu Pai, da boca desses lobos, meu Pai. Livra o pobre, livra o necessitado, livra o simples de coração em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida, o meu ministério, o meu chamado em Tuas mãos e te peço, Pai, me mantenha sempre, me ajude a me manter no temor do Senhor, Pai. Que eu nunca, Senhor, venha prestar ao Senhor um culto levedado, meu Pai. Que eu nunca, Senhor, venha, meu Pai, a tirar desse povo para viver uma vida de ostentação. Porque, meu Deus, graças ao Senhor, para isso essas mãos servem, meu Pai. E elas estão marcadas, calejadas, meu Pai. E o Senhor sabe disso, Pai. Meu Deus, e que esse povo aqui, Senhor, meu Deus, que cuida da igreja, que cuida da obra, eles não deixem, Pai, de ajudar a obra de Deus por causa dessas coisas que acontecem hoje em dia. Porque, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor também abençoa a generosidade dos seus filhos, Pai. E que eles façam com sabedoria, com entendimento, e que nada lhes falte em nome do Senhor Jesus, Pai. E se alguém, porventura, chegar a algum momento de necessidade, que fale conosco, que fale com a igreja, e nós, meu Pai, vamos, Senhor, suprir as necessidades uns dos outros, para que, como lá na igreja primitiva, meu Pai, no livro de Atos diz, não havia entre eles necessitado algum, porque eles partilhavam tudo que tinham, Pai. Meu Deus, que essa verdade do Evangelho esteja conosco, Pai. Que embora os tempos mudem, as pessoas mudem, as coisas fiquem terríveis, mas que a gente não perca a essência de Cristo, que a gente não perca a essência do Evangelho, Pai. Porque, Senhor, nós temos que estar preparados, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor naquele dia. E como o Senhor disse ali em Amós, porque eu farei isso, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Nós queremos nos preparar e estar preparados, como as virgens prudentes, Pai, que estavam esperando a volta do seu Senhor. Que assim nós nos mantenhamos no Evangelho. O Senhor nos liberta, Pai, a nós e a nossa casa, desse fermento que acontece muito em épocas, meu Pai, de comemorações cristãs. Chega no Natal, o astro é o Papai Noel, Pai. E o centro de tudo é o desejo do ser humano, meu Pai. Ali que tem que ser satisfeito, que tem que ser presenteado, que tem que ganhar isso e aquilo outro. Pai, esse fermento meu Pai, dessa mentalidade mundana, seja tirado da nossa casa, da nossa família, e que a gente celebre um verdadeiro Natal para Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, quando chega a época da Páscoa, é a mesma coisa, Pai. É o coelho, Senhor, os ovos de chocolate que ganham, meu Pai, o centro das atenções. Enquanto o sacrifício de Cristo, a lembrança do que realmente é a Páscoa, meu Deus, é perdida, é diluída, meu Pai, nesse fermento dessa Páscoa mundana, Pai. É terrível, Pai. Mas, infelizmente, os crentes hoje, Pai, eles seguem muito mais o mundo do que a Cristo. Tem coragem de seguir o mundo, esse ritual do mundo, mas não tem coragem de obedecer a palavra do Senhor. É uma pena, Pai, que muitos vão ficar de fora naquele dia do seu reino. Mas, meu Deus, como eu falei hoje nessa pregação, e aqui eu encerro essa oração dizendo, o Senhor disse para Samuel, quando o povo pediu um rei, e o Senhor queria continuar sendo rei, mas o povo insistiu. O Senhor disse, Samuel, fique tranquilo, porque esse povo não está rejeitando você, profeta. Esse povo está rejeitando a mim, o Deus deles. Meu Pai, hoje nós, meu Pai, eu creio que alguns pregadores nesse mundo, Pai, estão comprometidos em pregar o Evangelho. Nós somos chamados de loucos, de antigos, de mente quadrada. Meu Deus, que não estamos contextualizados com essa geração. Nós somos taxados, rotulados de um monte de coisa, Pai. Mas, Senhor, eu prefiro ser como o velho Noé, meu Pai, que chamavam de louco. Eu prefiro ser, meu Pai, como o apóstolo Paulo, que chamavam de louco. Como Jesus, a quem atribuíram loucura. Meu Pai, eu prefiro ser como esses, Pai. Porque eles, pelo menos, estavam comprometidos com a verdade do Evangelho. Meu Deus, e aqueles que buscaram inovações, que buscaram viver para o mundo, se perderam, Pai. O Evangelho, ele é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, Pai. E eu quero continuar no Evangelho, e eu quero ensinar essa igreja a permanecer no Evangelho, Pai. Senhor, as pessoas que nos acompanham pela internet, que possam ter assimilado o ensinamento de hoje, Pai, e que eles possam buscar
o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, abençoe os lares, e que nós possamos chegar ao final desse ano com a sua bênção, com a sua graça, e, meu Deus, estarmos preparados para o novo ano, com sabedoria e com direção do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Amém, igreja! Aleluia! Glória a Deus, meus queridos. Pessoal de casa, beijo no coração de todos vocês, a você e a família, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se ainda não está indo a alguma igreja, procura uma igreja aí que pregue o Evangelho de Cristo Jesus, sem esse fermento, sem esse folclore que está hoje, tá bom? E vai com a sua família, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão crescer e melhorar como família em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo no coração, Deus abençoe.